Amém? Descobriram o nome da pessoa? Aí, agora todo mundo se conhece, né? Agora vai ser melhor. Bom, vocês sabem qual que é o tema? Quem sabe o que significa isso aqui? Os caras que manjam do inglês aí, né? Inglês chique, fica mais chique. Quem que sabe? Fala aí. Seja você mesmo, né? Be yourself. Para quem manja de inglês sabe que está escrito errado ali, né? Errado entre aspas. O certo é be yourself. Termina no F. A gente colocou selfie porque vai ter uma brincadeirinha depois pra gente tirar uma selfie, uma foto. Aí fica mais legalzinho. Você vai descobrir por quê no final. Bom, já faz algum tempo que Deus colocou essa tag, né, no meu coração, assim, be yourself. Seja você mesmo. Já faz alguns dias algum bom tempo já que Deus estava me ministrando. E surgiu essa oportunidade de eu falar para vocês hoje sobre ser quem você é. Eu pergunto para a pessoa que está do outro lado, você sabe quem você é? Você sabe quem que você é, meu querido? Muitas vezes a gente acaba nos tornando, né? A pessoa que a gente não deveria ser. Talvez por medo, por vergonha. Mas hoje eu acredito que você vai sair daqui. Ou pelo menos, ou sabendo quem você é, ou pelo menos querendo saber quem você é. Essa é a minha oração para essa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia aí? Levanta ela aí. É isso. Você que trouxe a sua Bíblia, abre lá comigo em Mateus capítulo 16. Você que tem a sua Bíblia no aplicativo do celular, não tem problema. Tem um aplicativo? Oswaldo, coloca ali. Esse aplicativo, ó, é um dos mais legais que tem da Bíblia, né? Eu tenho ele no meu celular. Se você, às vezes, quer ler a Bíblia, né, no teu celular, se é mais cômodo para você durante o teu dia, é muito importante sim você ler a Bíblia aqui, né? Que aqui é legal, dá para rabiscar e tal. Mas às vezes no teu dia, né, tem um pessoal que lê no busão. O gringo lê a Bíblia no ônibus, né? Ele fica com aquela luzona lá à noite, assim, acesa. Mas é massa. No celular é legal, cara. Você pode tirar umas dúvidas. E esse aplicativo é um dos que eu acho mais legal. Dá pra fazer bastante coisa, anotação. Né? Se você pesquisar YouVersion, você vai achar esse aí, né? Ó, lembra desse íconezinho, Holy Bible. YouVersion. Pesquisa lá no teu celular. E baixa ele que vai ser bem legal. Então, você que tem a sua Bíblia aí, ou que tem o aplicativo, pode abrir lá em Mateus 16, a partir do versículo 13. Quem achou de célula? Aí. Então vamos ler lá. Acompanha comigo aí. A partir do versículo 13 até o 19 a gente vai ler. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro. Repete isso comigo, meu querido. Você é Pedro. E sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu. E o que permitir na terra será permitido no céu. Amém, meu querido? Senhor Jesus, guarda essa palavra no nosso coração hoje. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, quem aqui algum dia já teve vergonha do que os outros iam pensar de você? Levanta sua mão bem alta aí, se você já teve. Amém, né? Se o cara do teu lado não levantou a mão, dá uma cutucada e fala: eu sei que você já teve. Eu aposto aqui que assim como eu, você já teve vergonha do que os outros iam pensar de uma coisa que você estava a fim de falar.
Você já teve vergonha de uma roupa que você queria vestir? Você já teve vergonha de um penteado que você queria fazer? Você já teve vergonha de alguma foto que a turma postou na internet de você? Ou você já teve vergonha de postar alguma foto sua? Né? Vergonha do que os outros iam falar de você. Você já passou por isso? Já, né? Também já passei. Por muito tempo na minha vida, cara, e Deus tem me tratado muito nessa área, né? Eu me preocupei demais com o que os outros iam falar de mim. Eu me preocupei demais. E tinha muita vergonha, muito medo. Pô, o que eu vou falar? Né? O que os caras vão pensar se eu falar isso? O que os caras vão pensar se eu fizer isso? O que o pessoal vai falar? Por muito tempo na minha vida eu tive essa vergonha. E de um tempo para cá Deus tem me tratado muito nessa área. Deus tem falado, Júnior, você tem que fazer, cara, o que eu te pedi. Sem se ligar, sem se importar com o que os outros vão dizer de você. E é isso que Deus tem para nós essa noite. Né? Se você assistiu aquele videozinho ali, ó, né, do Be Yourself, você viu lá que quando você passa a ser alguém que os outros querem que você seja, você deixa de ser quem você é. Quando você tem vergonha do que os outros vão pensar de você, quando você tem medo de ser aquilo que você quer ser, você está se tornando aquilo que os outros querem que você seja, inconscientemente. Você está se importando com o que os outros vão dizer de você e você não quer se tornar quem você nasceu para ser. E a gente não deve fazer isso, meu querido. A gente tem que ser quem nós nascemos para ser. E é muito comum isso acontecer nos nossos dias, né? A gente jovem se preocupa demais com isso, né? Com o que os outros vão falar de nós, com o que os outros vão pensar de nós. Os adultos eu acredito que não é tanto assim, né? Mas o jovem fica meio ligado nisso. Se eu postar isso aqui no Facebook, se eu postar lá no Facebook, Jesus te ama, o que os outros vão pensar, né? Vão achar que eu tô louco. Se eu começar a ler a Bíblia, se eu começar a ir na célula, o que os outros vão falar de mim? A gente fica pensativo. Eu sei que muitos jovens passam por isso. Eu já passei muito por isso, de ficar pensando, pô, se eu falar de Jesus aqui, cara, o que os outros vão pensar? E muitas vezes deixei de falar por vergonha. Isso é muito comum, meu querido, você não precisa se preocupar, você é normal se você já passou por isso, tá? Você não é anormal, não. Você é uma pessoa normal. Quando você deixa, então, a vergonha operar a tua vida, a vergonha governar a sua vida, como a gente cantou antes, né? E você não deixa Deus governar, você deixa a vergonha, você deixa qualquer outro sentimento operar a sua vida, você deixa de ser quem você é. Ou quem você deveria ser. E aí você passa a ser aquilo que a vergonha quer que você seja. Você não está sendo você mesmo. Você está sendo aquilo que os outros ou que as circunstâncias querem que você seja. E aí então você passa a ser escravo disso. Você passa a ser escravo da vergonha, escravo da covardia. Você tem vergonha, você tem medo do que os outros vão pensar e você se torna escravo daquilo. Por muito tempo na minha vida eu fui escravo da vergonha. Tinha vergonha de falar na sala que eu era crente. Tinha vergonha de falar na escola. E depois de um tempo isso foi mudando. E aí os caras pegavam no meu pé, né? Eu sempre conto isso aqui. A turma ficava me olhando, o Nelson não sei o quê. O que você falou, Nelson? O Nelson não bebe, o Nelson não sei o quê. Quando eu comecei assim, né? Deixar a vergonha de lado. Mas é normal. Isso é normal, meu querido. Você pode se preparar para isso. Então não é isso, cara, que Deus tem para você. Deus não quer que a vergonha opere na tua vida. Deus não quer que o medo opere na tua vida, que o medo te controle. Deus quer que você seja quem você nasceu para ser. Ele quer que você seja você mesmo, a sua essência. Quando Deus criou o homem lá no Éden, né, Adão e Eva, a história lá que vocês já conhecem. Deus ele criou o homem para adorar Ele, essa é a nossa essência. Deus criou o homem para ter um amigo com quem conversar. Os homens e as mulheres, né? Deus criou todos nós para ter amizade com Ele. E essa é a tua essência. Esse é quem você é. Você é um filho de Deus, um amigo de Deus, um filho amado de Deus.
E você precisa se descobrir, meu querido. Você precisa descobrir quem você é, cada dia mais. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Ele tem um chamado geral que é para todos nós. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Tudo que está escrito na Bíblia é um chamado geral de Deus, para todos os seus filhos. Mas para cada filho, Deus tem um chamado específico também. E você precisa descobrir isso. Eu não vou saber te dizer qual que é o teu chamado. Isso aí você vai descobrir na tua jornada, na tua caminhada. E a gente vai ver a história de um cara aqui, que ele descobriu quem ele era. Né? A gente leu a história ali. Né? A Bíblia ali conta a história de Pedro. Né? Vocês já ouviram falar do apóstolo Pedro, né? Perdão. Para quem não sabe, Pedro, ele era um pescador. Pedro, ele era um pescador e quando Jesus começou o seu ministério, né? Quando Jesus começou a escolher os discípulos dele, a recrutar os caras, chamar os caras, ele encontrou Pedro lá e convidou ele. Pedro, você quer vir? Eu vou te fazer pescador de homens. Você quer vir? Quer vir comigo? Pedro não pensou duas vezes. Pedro falou, opa, partiu. Hashtag partiu. Se Pedro tivesse Snapchat, Instagram, ele ia postar um céu e falar, com Jesus partiu. Partiu pregar. Partiu. Então, Jesus convidou Pedro. Pedro decidiu seguir a ele. Pedro decidiu seguir a ele. E aí, ele começou a andar junto com Jesus o tempo todo. Ele estava ali, né? Os discípulos de Jesus. Aí, os 12 lá, que você conhece. Tá? E Pedro era um deles. E Pedro estava seguindo. Jesus ia para lá, Pedro ia atrás. Jesus ia para cá, Pedro ia atrás. Ia andando, ia caminhando, ia junto. Estava na cola. Estava colado ali no líder dele, que era Jesus. E essa relação de amizade de Pedro e Jesus, entre Pedro e Jesus, ela foi crescendo cada vez mais. Cada vez mais, Pedro passava mais tempo com Jesus. E cada vez mais, ele ia conhecendo mais a Jesus. Ele ia tendo mais intimidade com Jesus. Ele ia se tornando amigo de Jesus. E aí Pedro ia, onde Jesus ia, Pedro ia atrás. Ia atrás, ia atrás. Ele era dos 3 ali que estava colado, né? Estava colado em Jesus, não desgrudava para nada. E estava ali seguindo, seguindo. E aí chegou uma hora, né, que é essa história que a gente leu. Jesus estava reunido ali com os discípulos dele e perguntou, ô camarada, quem que o povo lá fora está falando que eu sou? E aí o que eles responderam? Uns falam que você é Elias, outros que você é João Batista, outros que você é Jeremias, né? Eu acredito que todos eles começaram a responder ali, naquela hora, né? E, ficaram se perguntando, né? O que os outros estão falando que Jesus é? E eles falaram ali. Aí beleza, é isso que o turma está falando? E aí Jesus perguntou assim para eles, e vocês? Vocês que andam comigo todo dia, vocês que vêm na minha célula, vocês que estão do meu lado o tempo todo, vocês que eu estou discipulando vocês. Jesus faz essa pergunta, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eu acredito que nessa hora eles estavam ali na rodinha da célula deles, né, do discipulado, e um olhou para o outro assim, e agora, cara, quem que Jesus é? Ficaram meio que sem saber o que responder. Né? Sabe quando você fica sem resposta assim, para as perguntas, você não sabe o que dizer? E eles olharam para o outro, e aí Pedrão puxou a frente e falou, o Senhor é o Messias. O Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Eu acredito que nessa hora todo mundo olhou para Pedro, né, e ficou olhando, nossa, o cara corajoso, né? O cara venceu a vergonha dele. Pedro venceu a vergonha. Talvez ele estava se preocupando ali com o que os outros iam falar. O que os outros vão pensar se eu falar que Jesus é o Messias? Mas ele não se ligou nisso, meu querido. Ele não se importou com isso. Ele falou, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Pedro venceu a vergonha dele. E aí o que Jesus fala? Ali fala assim, Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz, porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas o próprio Deus. Sabe por que foi o próprio Deus que revelou isso para ele?
Porque ele andava com Jesus o tempo todo. Ele estava em intimidade com Jesus. Pedro não se escondia. Pedro era transparente com Jesus. Pedro contava, eu aposto que Pedro contava as fraquezas dele para Jesus. Falava, Jesus, estou passando por isso, estou passando por isso. E por causa disso, meu querido, Jesus falou isso. Jesus falou, não, isso não foi revelado por nenhum ser humano, Pedrão. Quem te falou isso, e você é feliz por isso, quem te falou isso foi Deus. Foi o próprio Deus. Veio diretamente do meu Pai que está no céu. E aí Jesus falou, portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, a quem nem a morte poderá vencê-la. Você consegue entender, meu querido? E eu estava pensando nisso, né? E pensando, Jesus, como que eu vou descobrir quem eu sou? Jesus, como que esses jovens vão descobrir quem eles são? E aí eu comecei a pensar nisso aqui. E antes de vir para o culto aqui agora, na hora que eu estava tomando meu banho, eu estava pensando nisso. E eu falei, nossa, é verdade. Sabe como que Pedro descobriu quem ele era? Porque antes dele descobrir quem ele descobriu quem Jesus era. Ele descobriu quem Jesus era, meu querido. E você não vai descobrir quem você é se você não descobrir quem Jesus é na tua vida. Antes de Jesus falar, você é Pedro, Pedro falou para Jesus, você é o Messias, o Filho de Deus. Eu fiquei impressionado, cara, a hora que eu me liguei nisso, né? Eu não vou descobrir quem eu sou se eu não descobrir quem Jesus é primeiro. Você não vai, meu querido, não adianta você lutar, não adianta você querer ser o que os outros estão dizendo para você ser. Você só vai descobrir quem você é quando você descobrir quem Jesus é. Quem Jesus é na tua vida. Quem Jesus é, meu querido. Então, nessa hora que Pedro descobriu quem Jesus era e falou, Senhor Jesus, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Nessa hora, Jesus falou, então, Pedrão, é isso aí, cara. Agora eu vou te falar quem você é. E você é Pedro. Ele não falou nada demais, ele falou o nome dele. Você é o Pedro, cara. Olha para a pessoa que está do teu lado, que agora você sabe o nome dela, e fala, você é... E o nome dela? Você é, meu querido, quem você nasceu para ser. Você é o que Deus quer que você seja. É isso que você é. E quando você tenta ser algo que você não é, as coisas não vão dar certo na tua vida. É a mesma coisa que você pegar teu celular e querer bater bolo com ele, cara. Não vai dar certo. Você vai estragar teu celular. Não vai dar, cara, porque não foi feito para isso. Você não foi feito para ser outra coisa. Você foi feito para ser filho de Deus. Entenda isso nessa noite, meu querido. Quando você entende que Jesus é o Filho de Deus, você também se torna um filho de Deus. Quando você entende que Jesus é o Messias, que Deus é o teu Pai, você se torna filho dele também. E é isso que você é. É isso que você é, meu querido. Você é um filho amado de Deus. Então, como que você descobre quem você é? Primeiro, você precisa seguir Jesus. Como Pedro fez lá no início da jornada dele. Ele começou a seguir Jesus. E ter intimidade com Jesus. E ia para cá, ia para lá. E caminhava com Jesus. E descobria cada vez mais de Jesus. E descobria que Jesus gostava de comer macarrão. E descobria que Jesus adorava um peixe. E estava descobrindo, cara. Descobrindo quem era Jesus. Primeira coisa, seguir a Deus. Você precisa sair do seu lugar, deixar o que você está fazendo e seguir a Deus. Segunda coisa, você precisa então conhecer mais a Jesus. Você precisa ser amigo de Jesus. E eu sempre falo isso para os meus discípulos, né? E falo isso para quem eu tenho oportunidade. Que a amizade, ela é um processo, cara. É um processo. Você não sai contando tudo para uma pessoa do dia para a noite. É um processo. Você vai se conhecendo e conhecendo o teu amigo. E com Jesus não é diferente, você vai conhecendo ele dia após dia. Assim como Pedro fez.
Ele demorou, meu querido, desde o dia que ele saiu lá para seguir Jesus até esse dia aqui que Jesus falou, você é Pedro. Não foi do dia para a noite, não foi no mesmo dia. É um processo, meu querido. Não se preocupe com isso. Não queira sair daqui nessa noite já sabendo quem Deus é, mas queira sair daqui nessa noite com a vontade de descobrir quem Deus é. Amém? Primeiro, siga Jesus. Segundo, seja amigo de Jesus. Não se esqueça, Pedro ele só descobriu quem ele era, depois que ele descobriu quem Jesus era. E o terceiro, vença a tua vergonha. Pedro não se importou, meu querido, com o que os outros iam pensar. Naquela hora ali, ele não se importou com o que os outros discípulos iam falar dele. Eu não quero saber o que os outros vão pensar, eu sei que Jesus é o meu Pai. Essa é a convicção que você tem que ter na tua vida. Essa é a convicção que você tem que ter. Que você é um filho amado de Deus. E nada muda isso. Nada do que você fizer muda isso. Nada do que você fizer vai fazer você deixar de ser filho do seu pai terreno ou da sua mãe. Nada vai mudar. Por melhor que seja a coisa que você fez ou por pior que seja, você não vai deixar de ser filho. Com Deus não é diferente. Deus nunca vai deixar de ser o teu pai. Você é um filho amado de Deus, meu querido. Você precisa vencer a vergonha. Deixe de pensar no que os outros vão pensar de você. Não se importe com isso, cara. Seja quem você nasceu para ser. Se você quer se vestir de um jeito diferente, meu querido, lógico, com respeito, com discernimento do que você está vestindo. Se você quer ter o cabelo comprido, se você quer ser careca, Deus está olhando o teu coração. Se você no teu coração é filho amado de Deus, meu querido, não se interesse pelo que os outros vão pensar de você. Descubra quem você é. Mas primeiro, descubra quem Deus é. Senão você nunca vai descobrir quem você nasceu para ser. E Pedro, meu querido, ele errou. Ele errou muitas vezes. Assim como eu e você, a gente erra. Mesmo depois de ter descoberto quem ele era. E nessa hora, além de Jesus falar para ele, Pedro, você é Pedro. Você é meu filho. Jesus também já falou o chamado que Pedro tinha. Né? Ele fala lá, ó, sobre essa pedra, né? Ele estava falando de Pedro. Sobre você eu vou construir a minha igreja e nem a morte vai poder vencer. Sabe o que significa isso? Que nem a morte vai poder vencer? Que hoje a gente já está falando desse Pedro. Você também pode ser isso, meu querido. Quando você morrer, as outras pessoas precisam lembrar de você como uma boa referência. As pessoas não podem ir lá no teu velório e dar glória a Deus que você morreu, cara. Você não pode ser chato. Você precisa ser alguém que as pessoas vão, poxa, cara, aquele cara morreu, que falta que ele vai fazer, mas que exemplo que ele foi. Você vai errar, meu querido. Pedro, depois disso aqui, né, lá na hora da crucificação de Jesus, Pedro teve uma recaída. Pedro teve vergonha de quem ele era. Né, o povo estava lá prendendo Jesus, batendo em Jesus. E aí Pedro tinha a identidade de um filho de Deus, tanto que as pessoas chegaram, cara, esse cara é filho de Deus. Esse cara estava andando com Jesus, eu sei. Esse cara estava seguindo a Jesus. E nessa hora Pedro tem uma recaída, ele fala, não, eu não estou não. Não, cara, eu não estou. Você vai lá naquela igreja, é verdade? Não, eu não vou. Você vai na célula, é verdade? Não, eu não vou. Pedro teve uma recaída. Ele teve vergonha de ser quem ele era nessa hora. Ele sabia quem ele era ali, mas ele teve uma recaída. E aí conta a história, né, que Pedro negou 3 vezes a Jesus. Negou quem ele era, negou que ele era filho de Deus. Mas na mesma hora e que ele pecou lá, que ele negou, e aí o galo cantou, né, aquela história. Na mesma hora que ele se ligou nisso, cara, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente pelo pecado que ele cometeu. Porque ele estava se tornando quem ele não nasceu para ser. E ele tinha consciência disso. Que ele estava buscando ser alguém que ele não tinha nascido para ser. Um cara covarde. Um cara que tinha vergonha de ser quem ele era. Não, eu não conheço Jesus.
Não, cara, eu não vou naquela igreja, nada a ver. Você foi na Rede Jó? Não, não fui, cara. Bobeira, aquele bando de louco lá. Você precisa vencer essa vergonha, meu querido. E não fique preocupado se você já teve vergonha. Você pode se arrepender ainda. E aí, Jesus, nessa história, lançou essa palavra e falou: Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja. E hoje a gente é a igreja aqui, ó, por causa de Pedro. Porque Pedro pregou o evangelho junto com os outros apóstolos lá e os discípulos de Jesus. Mas sobre Pedro foi que Jesus edificou a igreja. E ele recebeu essa palavra e no meio da caminhada dele ele tropeçou. Mas ele se reergueu, meu querido. Ele se reergueu e falou: nunca mais quero voltar a ser esse cara, covarde. Eu não quero deixar de ser quem eu nasci para ser. E aí Jesus é morto, é crucificado, é ressuscitado. E aí ele vai para o céu. E aí começa a se cumprir a palavra que Pedro recebeu aqui nesse texto que a gente leu. Sobre você eu vou edificar a minha igreja. Lá em Atos, capítulo 2, se você quiser ler na tua casa depois, capítulo 2 e 3, conta o começo da igreja, como que era a vida dos primeiros cristãos. E conta a história que Pedro começou a pregar nessa hora. E num só dia, quantas pessoas se converteram? Mais alto, quem sabe? 3.000 pessoas, cara. Numa paulada. Sabe o que é isso? Você acha que Deus não consegue fazer isso aí através de você? Jesus deixou uma promessa para você. Ele falou: se você me obedecer, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Esses dias eu estava pensando, né? O que é maior que Jesus fez, cara? O que pode ser maior? E aí eu estava lembrando do discípulo lá, Paulo, acho. Agora me confundi, Pedro ou Paulo. Que aonde ele passava, a sombra dele ia curando as pessoas. Eu não me lembro de ter acontecido isso com Jesus. Se aconteceu, eles não escreveram, né? Conta a história que Jesus ia, tocava, ou ia, dava uma ordem para as pessoas e eles eram curados. E uma obra maior que Jesus fez foi essa. A sombra do cara curava as pessoas, cara. Sabe o que é isso? Que loucura. Por quê? Porque esse cara obedeceu a Jesus. E a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Toda promessa que Jesus fez para você, ela vai se cumprir, meu querido. Não fique preocupado. Seja quem você nasceu para ser. E aí então Pedro pregou nesse dia, 3.000 almas se converteram. E ali acontece o Pentecostes, lá no meio dessa história, e o Espírito Santo desce, e a partir daí, cara, já era. Já era. O evangelho foi pregado, e Pedro pregou, e Paulo viajou, e abriu igreja, e abriu igreja, e abriu igreja. Até que um dia alguém abriu a igreja aqui, ó, em Corbélia. E hoje nós estamos ouvindo a mesma palavra que Pedro ouviu. Você é um filho amado de Deus, e sobre cada um de vocês, Jesus quer edificar a igreja dele. Talvez, meu querido, não vão ser 3.000 pessoas na tua vida. Talvez vão ser 5 pessoas. Ou talvez vão ser 5.000 pessoas através da tua vida. Eu não sei. Mas eu sei que se você viver o chamado de Deus para você, a tua vida vai ser a melhor que você pode viver. Jesus falou assim, ó: você é feliz porque essa verdade foi revelada a você não por homens. Você se torna feliz, meu querido, quando essa verdade se torna real na sua vida. Você passa a ser feliz. Então, o meu desafio para você nessa noite é que você busque descobrir quem você é. Quem você é, meu querido. Mas para isso, não se esqueça que você precisa descobrir quem Deus é. Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso que Pedro nos ensinou. Pedro descobriu quem Jesus era. Depois ele descobriu quem ele era. Você quer descobrir quem você é, meu querido? Talvez você está perdido hoje. Você não sabe para que rumo tomar na tua vida. Você não sabe o que fazer. Você não sabe que faculdade você quer fazer. Você não sabe se quer estudar, se quer trabalhar.
Se você quer virar pastor, né? Se você quer abrir a tua célula ou não. Se você tem vergonha de ir numa célula ou não. Talvez você está perdidão. Mas nessa noite, Jesus quer que você descubra quem Ele é. E Ele vai te falar quem você é. Você quer isso, meu querido? Você quer deixar de ser escravo da sua vergonha? Você quer deixar o medo de lado? Parar de ter medo do que os outros vão pensar de você e vão dizer de você? Então decida, meu querido, seguir a Jesus. Decida ser amigo dele e a vencer a sua vergonha. E aí você vai descobrir quem você é. Admita suas fraquezas. Aceite a sua história. Não fique se lamentando pela casa que você nasceu, pela família que você tem. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus porque você tem uma casa, cara, enquanto muita gente não tem. Essa semana eu aposto que vocês viram a foto daquele bebezinho encontrado morto na praia. Um refugiado da Síria. Ele estava sem casa para morar. Ele não tinha onde dormir. Estava fugindo com a família. E a gente não se dá conta do privilégio que a gente tem, cara. De ter uma cama para dormir, uma água quente para tomar banho. Cara, aproveita isso. Aproveita a oportunidade que você tem. Descubra quem você é, meu querido. Descubra quem você é. Descubra, cara. Tenha intimidade com Deus. Tenha tempo de oração. Leia a Bíblia. E a Bíblia fala que você é um filho amado de Deus. Amém, meu querido?